E agora no Conectado nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Dr. André Taruco Pinto, porque seguramente repercutiu também a nível de Ministério Público as denúncias que a população tem feito nas redes sociais. Está repercutindo bastante a questão da situação da lista dos beneficiados com auxílio emergencial, o conhecido auxílio de R$ 600. Doutor André, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação, mais uma vez, estar presente aqui no programa. Um fato novo que acabou surgindo no final de semana com grande repercussão, principalmente nas redes sociais, doutor André. É verdade, né? Infelizmente, né, a gente teve conhecimento a partir dessa publicização, né, daqueles beneficiários pelo esse auxílio emergencial, que diversas pessoas aqui da sociedade de Lagoa Vermelha obtiveram o benefício sem, na verdade, pelas suas condições pessoais, necessitarem desse benefício, né? A repercussão foi imediata. Para o Ministério Público, chegou alguma denúncia? E mais, cabe ao Ministério Público aqui de Lagoa Vermelha algum tipo de ação, doutor André? Inicialmente, né, cumpre informar, né, que é uma atribuição de competência federal. Como é um recurso da União e que é intermediado pela Caixa Econômica Federal, e esse recurso ele não veio a ser incorporado ao patrimônio do município, é uma competência, então, federal, que compete à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, averiguando uma situação irregular, alguma fraude, de tomar as medidas cabíveis. Mas aqui, e como a gente tem esse conhecimento local, também é um dever, né, de ofício nosso, no Ministério Público Estadual, de poder, de alguma forma, receber essas denúncias ou informações das irregularidades e fazer o meio-campo, né, intermediar e encaminhar para o órgão competente para tomar as providências. Então, a gente no Ministério Público fica em aberto, né, para quem tiver o interesse e conhecer aquelas pessoas que eventualmente constem na lista e que não teriam, de fato, o direito a receber aquele benefício, de encaminhar uma denúncia, que seja anônima, por e-mail, enfim, que a gente vai encaminhar para o órgão fazer a apuração devida, né? Doutor André, o Ministério Público aqui, falando da nossa realidade, só pode agir a partir do momento de uma denúncia ou a situação não é bem assim? Não, legalmente, né, o procedimento funciona a partir do momento que o órgão, né, o Ministério Público, o promotor, tem conhecimento de uma irregularidade, tem dever de ofício de agir, né, desde que tenha atribuição ou competência para tanto, né. Uma vez não tendo, mas se a gente flagra uma situação de competência alheia, é de dever remeter a quem, né, compete fazer essa apuração. Porque o que ocorre, né? Embora os requisitos, e aí no caso específico, né, embora os requisitos eles sejam objetivos, tem situações ali, ou de pessoas beneficiárias, que não se enquadrariam nesses requisitos, mas que não tem como eu, André, promotor, olhando a lista friamente, saber se aquela pessoa teria direito ou não, né? E não porque existem vários critérios, né? Exatamente, e eu não conheço todo mundo aqui da cidade, né? E não sei qual é a realidade de cada um, e não sei qual é o patrimônio de cada um. E algumas margens o próprio projeto deixa essa abertura. Exatamente. Então, o que seria interessante, né, nessa situação? É que a comunidade que tenha conhecimento e a própria representatividade, né, da sociedade, eu já vi pelo Facebook, já vi pelas redes sociais que há uma grande repercussão, que se tem interesse e conhece uma pessoa que, em tese, né, flagrante, que não deveria constar naquela lista, de fazer a comunicação, né? Doutor André, o próprio município, através da secretaria competente, tem essa responsabilidade de também denunciar, doutor? Se tiver conhecimento, né, por exemplo, de alguém que eventualmente esteja naquela lista que receba algum benefício assistencial, que não teria direito a receber um novo benefício,
ela tem dever, sim, né, uma vez tendo esse conhecimento, de comunicar às autoridades competentes para fazer a investigação. Porque as primeiras denúncias já acabaram, de certa forma, sendo feitas nas próprias redes sociais pela população. Exatamente, o que está chegando, né, é justamente isso. Porque o que se verifica na prática, né? O que eu analiso nisso? A gente tem que diferenciar duas situações, né, nisso. Primeira, e é o que eu acho que é o mais grave ali, né, o mais corriqueiro, digamos assim, pelo que eu vi na lista. É que os requisitos objetivos para gozar desse benefício ou tu ter uma renda individual de até 500 e tantos, né, mais ou menos, não recordo o valor, mas 500 e alguma coisa, ou uma renda familiar até R$ 3.135, mais ou menos. Ou seja, o que a gente verifica na lista, e muitas pessoas apontaram isso, é que tem muita gente que está escondendo o seu status matrimonial, né? Ou seja, ou é alguém casado que está ocultando o patrimônio, seja do marido ou do cônjuge, que não declara, ou seja, já tem uma fraude aí no início, né? Aquela pessoa que a gente sabe que pela aparência tem patrimônio, né? Tem terras, tem isso, tem aquilo, mas não declara o imposto de renda, ou seja, já está cometendo uma fraude, e aí está sendo evidenciada essa fraude na declaração, né, do preenchimento desses dados. Ou é alguém que está ocultando a sua própria situação matrimonial, ou seja, ela vive em união estável, e na hora de preencher, coloca que é solteira. Porque o marido ou o companheiro, digamos, teria condições financeiras, ganha acima de 3 mil e tantos reais, aquela pessoa talvez não receba, né? E aí consegue, ocultando essa informação de que ela vive em união estável, de receber o benefício, mas o que também estaria ali configurando mais uma fraude, né, da ocultação, o que caracteriza um estelionato, né, pelo meio ardiloso, artificial, né, de induzir em erro a união para receber esse benefício. É uma situação. A outra situação é da pessoa aí sim solteira, que ela não tem a família, que todo mundo sabe que essa pessoa tem patrimônio e tem rendas, mas que ela não declara, né? Oculta esse patrimônio, em tese não declara o imposto de renda, ou seja, ela fica na faixa de isenção do imposto de renda, e ainda assim preenche, dizendo que ganha de tanto, né? Tá tanto, 500 e poucos reais, e que ela então faz jus ao benefício, o que é outra fraude, e que configura também estelionato. A terceira situação, e aí que eu vejo que tem muito nessa lista, são os filhos de pais ricos, ou classe média. Em boas condições, digamos assim. Exatamente, em boas condições. Filhos de pais com boas condições financeiras, filhos jovens adultos, né, acima de 18 anos, que estão naquela faixa ainda universitária, que nunca trabalharam na vida, que não são considerados, que ganham ou estudam em alguma universidade particular, devem receber alguma mesada por fora do pai e da mãe, ajuda de custo, enfim, e achou a oportunidade, ou seja, nunca trabalhou na vida, mas achou a oportunidade agora de ganhar uns 600 pila para talvez consumir numa festa ou fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso é até pior, né, do que ainda as outras situações. Mas nesse caso é difícil de comprovar porque justamente ela se insere nos requisitos objetivos. Então eu acho que nessa terceira hipótese é muito mais uma sanção moral, né, de ética, de uma violação da ética, da moral, em que tu pode ser repreendido na sociedade que tu vive por uma desaprovação dos outros, né? Mas aí não tem um caráter muito jurídico de como tu comprovar realmente ali a fraude, né? Porque o que ela preencheu realmente é verdadeiro. Mas, em tese, ela não precisaria desse dinheiro, né? Enfim. E, evidentemente, que já tem alguns casos em que pessoas disseram ter devolvido ou estão devolvendo neste momento. Uhum. O que muda nessa situação, doutor André?
O que tem que ser bem averiguado nessa questão, né? Primeira coisa, é um benefício que vai ser pago em 4 parcelas, né? Vai ter mais 2, se eu não me engano, a partir de agora. Com valor reduzido. Com valor reduzido. Ou seja, a partir do momento que tu preencheu lá o cadastro e tu inseriu nele documentos falsos, informações falsas, em tese tu já incorreu num crime de estelionato, né? Tu já recebeu o benefício. E ainda tu está em uma situação, podemos se discutir, em flagrante. Em que ainda se eu descobrir, por exemplo, que alguém que tem condições financeiras e que fez, até caberia, em abstrato, digamos assim, né, teoricamente caberia até a prisão em flagrante daquela pessoa, porque ela está ainda incorrendo naquele crime. Né? O que ela pode tentar, né, amenizar essa situação é fazendo essa devolução para ganhar ali um arrependimento posterior, ou arrependimento eficaz, que o Código Penal prevê com diminuições de pena, né? Mas isso pressupondo aquela pessoa que fraudou realmente as informações. Aqueles que receberam indevidamente, porque o que acontece também, dentro desse bolo, tem pessoas que receberam sem fazer o pedido. Né? Tem esse tipo de situação também? Existe, eu não sei se aqui em Lagoa Vermelha, certo. Mas no Brasil já se confirmou. Que é quando tu já tem o cadastro ou teus dados já estão inseridos no programa, no governo federal, por algum outro benefício que tu já tenha recebido ou por alguma outra situação, eles, por algum erro de cruzamento de informações, eles de ofício depositaram, né, na tua conta. Essa situação, ela não tem uma fraude pretérita, né, porque não foi tu que deu causa a isso, mas a partir do momento que tu recebeu e que tu sabe que tu recebeu de forma indevida, porque tu não precisava daquele dinheiro, né, compete a ti, aí sim, voluntariamente fazer a devolução, sob pena daí de apropriação indébita. Ou seja, então a gente pode ter 2 crimes nessa situação. Um estelionato, que é para aquelas situações em que a pessoa fraudou as informações, omitiu alguma informação relevante que fazia com que ela fosse excluída daquele benefício, ou fraudou realmente, inseriu uma informação falsa com relação ao seu estado civil, né, de ser solteiro, enfim, ou do seu patrimônio, e então aí configura o estelionato. E aquele que recebeu sem pedir, mas de ofício, mas que não faz a devolução, né, também configura um crime de apropriação indébita. Mas nas 2 situações é dever, né, daquela pessoa a partir de agora tentar reparar isso e devolver, né, o valor, até porque esse valor ainda vai poder ser utilizado para quem precisa, né? Então eu acho que fica até agora uma obrigação moral dessas pessoas, né, de botarem a mão na consciência. Porque a gente vê ali, eu não conheço todo mundo, né, da lista, mas eu soube ali de pessoas que são casadas com grandes empresários da cidade, que não teriam direito, né, e é fato público e notório que são casados e têm filhos em comum, e recebeu, né, o benefício. Então, ou realmente filhos de pessoas que têm recursos, né, que a gente sabe que cargos favorecidos, digamos assim. Exatamente. Né? E então que também não deveriam receber esse benefício, né? Então compete esse público aí, né, de ofício, botar a mão na consciência e ao menos, né, devolver esse dinheiro para que ele seja utilizado para quem realmente precisa, né? Até para deixar claro, não é uma infração, é um crime, doutor. É um crime, né? Essa atitude de quem inseriu lá a informação ocultando que o seu estado civil, por exemplo, né, seja de união estável, seja de casado, né, e ocultou o seu patrimônio também, ou já é de uma ocultação de patrimônio, ela está informando algo que não existe, né? E isso é considerado um meio fraudulento para eu obter uma vantagem indevida da União, por exemplo, né? Então ali eu configuro um estelionato. E aí o crime em si já está configurado, e inclusive se discute se está em flagrante ou não, quando, né, possível, eventualmente, se a autoridade lá competente quiser expedir um mandado de prisão, nada impede, né, juridicamente,
de que aquelas pessoas estejam numa flagrância de um crime, né, de estelionato. Caberia. Não sei se isso vai acontecer, mas Exato. na teoria cabe. Não dá para descartar. Não dá para descartar. Doutor André, muito se ouviu falar, e até às vezes como justificativa, de que é legal, mas é imoral. O senhor também interpreta assim, doutor, ou não? Para aquelas pessoas que não precisariam, eu digo, mas que não precisaram, não utilizaram de um meio fraudulento, né? Exato. Eu digo assim... que daqui a pouco se aproveitaram de algum tipo de situação. Entra no campo moral, né? Se ela preenche os requisitos objetivos que a lei ali dispõe, né? Maior de 18 anos, está desempregado, ou microempresário individual, ou contribuinte da Previdência Social, não ter carteira assinada, a renda é até R$500, né? Ela preenche esses requisitos, ela tem direito, né? A lei prevê. Ocorre que entra daí naquilo que a gente chama, né, da tua consciência moral, do teu dever moral de agir, né? Porque até então o que o senhor estava comentando é tudo ilegal, mas pode ter alguns casos de ser legal, entretanto, não ser moral. Exatamente, né? É como se eu, por exemplo, tivesse hoje um filho de 18 anos, né, eu promotor de justiça, meu filho de 18 anos faz um pedido desse auxílio, ele conseguiria fazer esse pedido, né, assim, objetivamente. Eu não tenho esse filho, mas eu estou dizendo, não é um exemplo. Ele conseguiria talvez reprovar, porque ele não tem renda, ele talvez more em Passo Fundo porque ele foi estudar lá, né, ou seja, não mora na mesma residência que a minha, eu pago o aluguel para ele lá, mas eu pago a faculdade para ele lá e eu dou uma mesada para ele lá. Mas ele, perante o cadastro, ele consegue provar objetivamente que não tem renda, que depende daquilo, enfim. Né, legalmente não tem um crime, não tem uma conduta ilícita. Agora, não é moral, né, pensando no qual é o cunho social, qual é o objetivo desse auxílio, né, que é justamente ajudar quem em razão da pandemia teve uma situação, e não aquele já vagabundo, ou aquele, né, que já era, que não trabalhava mesmo, que era filhinho de papai, que só fazia festa, vem agora uma oportunidade para vir e pedir o dinheiro, né? Então isso é um absurdo. Então, e não é para esse tipo de situação que servia. E aí que entra numa questão moral, né? E aí compete ao pai e à mãe, e que eventualmente o seu filho fez isso, que vá lá e faça a restituição, né? Pelo amor de Deus. Então, até pelo comprometimento que hoje o Ministério Público de Lagoa e do Estado tem, vai estar contribuindo dentro daquilo que for necessário com o Ministério Público Federal. Não, exatamente, né? Qual é a nossa providência, do que a gente pode fazer aqui? É justamente já deixar em aberto, né? Para que quem quiser levar lá alguma informação de pessoas que recebem aquilo e que não deveriam receber, né? A gente pegar essa lista da lista, né? A lista das pessoas que forem indicadas que não deveriam constar naquela lista, porque é notório, público e notório que aquela pessoa não condiz com, né, com ser beneficiária desse tipo de benefício, e aí a gente encaminhar para as autoridades competentes, para a Polícia Federal instaurar um inquérito policial, e aí sim fazer, né, a investigação. Até porque, assim, em termos de investigação, se eles quiserem realmente investigar esse caso, né, eu não sei como é que daí eles vão lidar, qual é a orientação da Polícia Federal, mas é muito fácil eles olharem, né, se tu é casado com uma pessoa, com quem tu é casado, qual é o profissional. Então eu pego aqui alguém, um empresário que é casado com um outro profissional liberal, eu vou ver quem é esse profissional liberal, quanto que ele ganha, eu consigo ver a declaração de imposto de renda dele, ver que não condiz com o carro que ele tem, né, consigo entrar no Detran, vejo qual é o carro que ele tem um carro X, que custa R$200 mil, R$300 mil. E aí ele declara que ele é isento do imposto de renda, né? Enfim, alguma coisa não está batendo, né? Da onde que ele tirou o dinheiro para comprar aquele carro? E aí tu vai ir pescando uma coisa com outra e ligando, quando tu vê, tu consegue, inclusive, além desse estelionato, tu já consegue outros crimes contra a ordem tributária, né? E mandar para a Receita Federal. Mas, então, ou seja, olha o efeito cascata que uma possível malandragem pode gerar, né, na vida das pessoas. As punições, né, podem ser dependendo de cada caso. Exatamente. Aproveitando a oportunidade, doutor André Taruco Pinto, também
surgiu na semana passada algumas manifestações em redes sociais. E um problema que não chega a ser novo e já vem de outros centros, de postagens em redes sociais, especificamente no Twitter, denunciando pessoas normalmente conhecidas da comunidade por assédio e o envolvimento, inclusive, de menores fazendo esse tipo de denúncia, doutor André. Já chegou algo para o Ministério Público aqui de Lagoa? Formalmente ainda não. Eu já recebi alguma conversa de forma informal, né? Postagens? Postagens, exatos, né? E alguns comentários, assim. Mas é a típica situação que, para a gente poder instaurar algum procedimento, investigar, eu preciso da representação da vítima, né? Eu preciso da manifestação da vítima, detalhes, né? Até porque é a típica situação que geralmente ocorre ocorre sem testemunhas, né? Ocorre em locais privados, né? Esse tipo de ação, a gente sabe, é difícil de provar. E por outro lado, também pode ter uma tentativa de manchar a reputação de pessoas, né? E por algum motivo que a gente desconhece. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de denúncia anônima, em saber até que ponto isso é verdade para se instaurar uma investigação, ou até que ponto isso é uma tentativa de manchar a honra ou a reputação de uma outra pessoa que foi denunciada por essa conduta, né? Então é muito delicado a gente, só com base numa postagem anônima, tomar algum tipo de atitude. É claro que aquilo pode servir de base para que, uma vez identificando, por exemplo, possíveis vítimas, chamar essas vítimas para serem ouvidas, para ver se elas precisam de algum tipo de apoio, se elas precisam de algum encaminhamento, né? Enfim, ou se elas querem realmente levar isso adiante, né? Mediante uma representação, para que aí sim as autoridades possam tomar as medidas cabíveis contra, né, o possível, o alegado agressor ou abusador, né? Porque aí são duas vias, doutor André. Essas jovens que estão denunciando esse tipo de situação e as pessoas que estão sendo acusadas, que daqui a pouco, sem provas, podem também fazer algum tipo de representação. Exato, porque querendo ou não, pode estar ferindo alguma questão da honra, né? Seus nomes estão expostos, como né? Um dano moral, né? Ou com até um crime contra a honra, né? De uma injúria ou uma difamação, né? Ou até uma calúnia, porque, né, pode narrar ali um crime que não aconteceu. Então é muito delicado, né? É claro que aquelas pessoas que estão envolvidas, como, digamos, alegadamente os autores dos fatos, né, os autores dos abusos, compete a eles aí tomarem as providências contra o eventual site, para retirar do ar aquela informação, né? E aí, por parte do Ministério Público, a gente lida do lado da vítima, né, eventual vítima, que queira levar isso, queira representar, né, e queira mais informações, e tem que também nos municiar de mais detalhes para que a gente consiga também investigar, apurar, né, e aí responsabilizar quem realmente deve ser responsabilizado. Doutor André, até aproveitando para a gente finalizar, ainda sobre a lista dos beneficiados, a gente falou especificamente de Lagoa, mas há um atendimento em todas as cidades da região. É possível que também surja alguma situação nesse sentido. Com certeza, né? Aqui na comarca a gente tem Caseiros, tem, né, Muliterno, Capão Bonito e Biraiaras, né? Ainda não recebi nada direto de ninguém, até já vi algum comentário em rede social, mas ninguém ainda assim apontou formalmente, né? Fica da mesma forma, né, a indicação. Porque hoje a repercussão é a nível nacional disso, né? Exato. Porque aí a gente toma as providências e encaminha para os órgãos, né, competentes para fazer essa apuração, essa questão. Então tem que ficar agora meio, acho que a mensagem, né, é que aquelas pessoas coloquem a mão na consciência, né, saibam que fizeram alguma coisa errada, seja no campo jurídico, seja no campo moral, e não sou eu aqui que tenho que julgar, mas, né, não compete a mim fazer esse julgamento, mas cada um sabe de si, né, e sabe da sua realidade. Mas aqueles que realmente entraram ali por receber, por achar uma oportunidade de ganhar um troco extra, né, de colocar a mão na consciência e ter a oportunidade, o tempo de fazer essa restituição aí e tentar beneficiar, oportunizar que aquela pessoa que realmente precise tenha a chance de receber esse valor, né. Doutor André, muito obrigado pela disponibilidade e um bom trabalho no Ministério Público. Obrigado.
Conversamos com o Dr. André Taruc Pinto, falando principalmente sobre este assunto, referente à polêmica envolvendo a lista que foi divulgada. Essa lista foi divulgada com o nome das pessoas que estariam sendo beneficiadas com este auxílio emergencial.